Olá, eu estou em casa agora, neste momento, e resolvi gravar aqui alguma coisa para você. Eu me preparei hoje de manhã para sair para o trabalho, mas está chovendo e eu tive que cancelar o serviço. Já tem quase um mês que eu estou fazendo isso, trabalhando um dia por mês. Porque a chuva está todo dia e quando chove muito a gente fica quieto em casa. Mas está sendo bom, que aí eu estou conseguindo tirar tempo também para deixar alguma coisa aí para você estudar, para você pensar. Quando a gente está numa situação de chuva, por exemplo, igual o meu caso hoje, né? Eu não fui trabalhar hoje, não fui trabalhar ontem, semana passada, não trabalhei nada. Então, um monte de dias que estou fazendo isso. Bom, o tempo vai passando e as contas vão chegando. As contas para pagar vai chegando. E, e aí a mente da gente, ela está vendo isto. Está vendo o tempo passar, vendo você sem trabalhar, vendo eu sem trabalhar, vendo você sem trabalhar. E ela está vendo as contas chegando, os compromissos, as responsabilidades, principalmente quem tem família, essas coisas, né? E, às vezes nós pensamos em cima disto. Pensamos em cima disto. Então nós criamos realidades em cima disso, continuamos, mantemos isso. É o que eu venho falando há muito tempo, onde o pensamento cria realidade. Porque pensamos a partir daquilo que estamos vendo no cérebro. Porque, na verdade, quem vê é o cérebro. A mente que está vendo. Porque você está pensando e está vendo uma coisa que você está pensando. E na medida que você vai pensando, você vai sentindo isto. Eu, por exemplo, se eu for olhar a situação da chuva, das condições de ir para o trabalho que não está tendo como, do não fazer dinheiro, olhar essas coisas, eu vou chegar num dia do compromisso, eu não vou ter condições também de cobrir o compromisso. Então, o que eu tenho que fazer para não ter problemas? E eu estou falando isso porque tudo na minha vida é dentro de uma experiência vivida. Coisas que vivo assim no meu dia a dia. Já aconteceu situações onde quando chegava um dia antes de pagar o aluguel, eu não tinha um centavo no bolso, não tinha trabalho, não tinha nada, mas eu carregava na consciência a segurança que no dia seguinte ia dar tudo certo, que estava tudo certo, que não teria problemas. Aí as pessoas me perguntam assim, Jair, mas como é que você consegue ser tão tranquilo, ter tanta segurança disto? Por que você não consegue ficar com medo? É justamente aí que está a chave da questão. Quando a gente vê o pensamento nosso como o pensamento de Deus, se condiciona a isto, porque a gente tem que condicionar a nossa mente na mente do todo. Porque quando a gente está condicionado na mente do todo, automaticamente a gente não tem nem como ficar preocupado, porque não tem como. Porque a gente sabe que a nossa mente está conectada com tudo, porque Deus está conectado com tudo. Então a gente está também, porque a gente é Ele, em essência, em consciência. Ele está dentro de nós, pensando, sabendo das coisas. E a gente, como ser humano, está vivendo no inconsciente a não visão das coisas. Mas se a gente aprender a ver a partir da mente de Deus, porque tudo é mente, passar a ver as coisas a partir da mente de Deus, a gente vai ver tudo certo, tudo acontecido.
O que nós precisamos de fazer é permitir a crença, quer dizer, acreditar no próprio pensamento. Acreditar naquilo que você está pensando. Acreditar naquilo que você está vendo. Porque se não acreditar naquilo que está vendo de forma positiva, vai acreditar naquilo que está vendo de forma negativa, do não ter. Todo jeito vai acreditar, porque a nossa mente, ela é condicionada a acreditar. Nós simplesmente acreditamos que vai ter ou que não vai ter. Mas se nós condicionarmos a nossa mente a acreditar só no que vai ter e carregar dentro de si a certeza que, não, quando eu estou pensando, eu estou criando uma realidade. Então, o que eu vou viver na minha vida? Eu vivo minha vida assim, eu levanto cedo para trabalhar, aí chove, aí não dá para trabalhar, não tem problema. Então, vai acontecer uma outra coisa. Essa outra coisa não importa o que é, mas vai acontecer uma outra coisa que está dentro do contexto. Igual ontem, por exemplo, eu não fui trabalhar. Eu levantei de manhã, eu não consegui abastecer o carro, deu tudo errado, e eu não fui trabalhar. Ok. Fiquei em casa, no meu pequeno galpão, onde eu faço umas pequenas produções de obras de arte. E fiquei lá, fazendo as coisas, sem problema. Não fiquei preocupado porque eu perdi um dia de serviço. Não fiquei preocupado. Se eu estou aqui, se eu não fui trabalhar, existe uma razão no contexto do universo, existe uma razão, um motivo para mim não ir trabalhar. Então eu estou quieto aqui, tranquilo, de boa. Aí quando foi mais tarde um pouquinho, eu recebi um cliente, uma pessoa que eu fazia tempo que eu não via, que eu nem lembrava dela mais, eu te esqueci até o nome dela, para dizer a verdade. E aí ela chegou e me chamou para ir na casa dela. Eu tive que fechar o meu galpãozinho. Me chamou para ir na casa dela para ver um trabalho lá, para fazer um serviço para ela. Um serviço que eu faço em pouco tempo e consigo resolver todos os meus problemas. Aí, beleza, fui lá ver o serviço. Se eu tivesse ido trabalhar em outro lugar, tivesse saído de casa, eu não teria atendido aquele cliente. Então, eu tinha que ficar em casa para atender o cliente. Mas eu sabia que ia vir um cliente na minha casa? Não, eu não sabia. Mas o cliente veio. Você tem que lembrar de uma coisa importante, que é muito importante também você pensar nisso. Tudo que nós estamos vivendo a cada momento foi uma coisa criada no passado, antes. Vida boa, ruim, fatos acontecendo, todos os fatos que estão acontecendo foi criado. Nada que está acontecendo na nossa vida acontece aleatoriamente, não. Ele foi criado primeiro. Criado. No nosso ato do pensar, nas nossas expressões, que está dentro de um mundo de crença nossa. Dentro de um paradigma, de uma forma de ver nossa. Então a gente tem aquilo na mente. Pensa em cima daquilo. E cria coisas para acontecer. Depois que você entra para o campo da luz e começa a entender a sua própria mente, começa a saber que o seu pensamento é divino, e que tudo que você pensa, tudo que você fala, são criações constantes, porque você sente essas coisas, são criações constantes. E aí, de repente, você chega na conclusão do seguinte: bom, então eu já criei muita coisa antes, porque eu penso todo dia, eu já criei muita coisa. Então, por exemplo, pode acontecer comigo amanhã uma situação, talvez desagradável, que eu não sei o quê, pode ser faltar do trabalho, pode ser, sei lá, alguma coisa, não sei o quê. Eu não vou mencionar nome aqui de nada, mas pode ser alguma coisa que eu não estou esperando. Alguma coisa, por exemplo, uma dívida. Apareceu um cobrador, não sei das quantas, não sei cobrador de quê também, mas ou alguém querendo me vender alguma coisa,
E, e aí eu fazia negócio. E às vezes eu tô até sem dinheiro, mas a coisa, quando aparece essa coisa para mim no dia seguinte, por exemplo, se eu programar um acidente, vamos botar que eu pensei há um ano atrás, a possibilidade de eu sofrer um acidente qualquer. Por exemplo, bater no carro. Fiquei pensando assim, tenho medo de bater esse carro bater ele, eu vou ficar triste e tal. Pensei assim e larguei pra lá. Soltei, aquela coisa do soltar. Aí, que tá guardado no inconsciente. Então, o inconsciente vai jogar aquilo e vai produzir esse acidente. Só que como a minha consciência, a minha mente sabe de todas as coisas, e é um Deus pensando, então dá tudo certo. Acontece um acidente? Acontece, porque ele foi criado. Mas junto com o acidente vem a solução também. Porque a consciência sabe, por exemplo, se eu bater o carro, a consciência sabe que eu preciso de dinheiro para arrumar o carro. Então, vem também junto com esse acontecimento uma outra coisa que faz eu ter dinheiro para pagar o carro, para consertar o carro. Parece, o problema aparece, mas a solução vem junto. Então, se você for pensar direitinho, não existe problema nenhum na vida do ser humano, porque todo problema que aparece, ele tem solução. Você já deve ter vivido vidas difíceis, complicadas, todo mundo já passou por situações complicadas, que ficou às vezes até de cabeça quente, preocupado, mas depois resolveu o problema. Às vezes perdeu um bocado, ficou falando para casa fora, que negócio todo, mas não sei o quê. Mas depois de uns 2 dias, 3 dias, não sei, resolveu. Porque o problema aparece, mas a solução está ali também. Então a gente não pode nunca olhar o problema, tem que pensar assim, bom, em cima disso aqui existe a solução. A solução está dentro da cabeça da gente, porque tudo que vai acontecer já está pronto. Tudo que já aconteceu está dentro de nós. Tudo que vai acontecer também está dentro de nós. Porque nós já criamos isto. Há um mês atrás, há um ano atrás, sei lá que dia, quando foi. Mas pensamos uma série de coisas em relação à nossa vida. Às vezes, quando a gente era criança, nós pensamos assim, olha, quando eu crescer, eu vou comprar uma fazenda. Eu quero ser dono de gado. Quando eu crescer, eu vou comprar um caminhão. Eu quero ser motorista de caminhão. Quando eu tiver uma idade tal, eu quero viajar, quero conhecer o mundo. Eu quero estudar e me formar para ser isso ou para ser aquilo. Às vezes falou isso lá quando era menino. Ah, eu tenho vontade de ser assim. Às vezes é filho de pobre, não tem dinheiro nenhum, recurso para nada, mas lá no coração a pessoa disse aquilo. Aí quando eu crescer eu queria fazer isso. Mas como depois, às vezes até pensou na possibilidade de ser difícil de conseguir devido a recursos, suporte e tal, aquela coisa toda, mas a imagem daquilo que falou que queria fazer, ela está lá guardada. Então, é um fato que está para acontecer daqui a tanto tempo. Às vezes você pensou isso, você tinha 10 anos de idade. E às vezes você já está com 30, 40, e esse fato vem a acontecer. Porque já foi criado. Tudo que nós pensamos hoje fica criado. Para daqui um mês, para daqui um ano. Tem coisas que acontecem rápido, tem coisas que acontecem mais lento. Isso depende do que você pensou, depende do que você plantou na consciência. Aquilo que você tem vontade, sentiu e quer. Eu acredito que quando eu tiver na idade tal, eu vou fazer isso, vou comprar uma frota de caminhão. Pronto. Quando eu crescer, eu vou ficar muito rico. Pronto. Eu botei na minha cabeça lá, quando eu era bem novo ainda, eu quero ser um educador. Um educador. Eu queria ser padre. Ser padre. Eu falei que queria ser padre. E hoje sou casado. Tenho família, tenho filhos, neto.
Eu falei que queria ser padre, mas na verdade, no meu profundo, eu queria ser educador. Eu tinha vontade, lá no passado, de ser alguém que pudesse levar conhecimento de alguma forma. Então, o caminho que eu achava na época, que era o melhor, era ser padre. E depois eu queria ser professor. E, no entanto, eu não tive recurso para pagar uma escola, entrar para uma faculdade, estudar, me formar, me diplomar. Não tive condições para isso, nenhuma. Mas a imagem, a mensagem estava lá dentro de mim. Ser um educador. E hoje, eu com a sexta série ginasial, que eu estudei ainda quando estava no seminário, porque eu estive no seminário, morei lá, a, a sexta série ginasial, eu estudei no seminário. Eu vim embora, deixei de estudar, parei, não estudei mais. Hoje, apesar da baixa escolaridade e condição de ler livros, eu não tenho livro na minha casa para me ler nada, eu não tenho uma biblioteca, não tenho nada. Porque eu sempre tive que levantar cedo e ir trabalhar. Eu trabalhei de segurança bancária, transporte de valores, eu fui vigilante bancário, uma época atrás, tempo atrás. Aí eu fui para a escola, para estudar a sétima série, que eu tinha feito a sexta, para estudar a sétima série. A situação apertou, eu não tinha como continuar estudando, porque o meu emprego não deixava eu ir para a escola. E eu precisava trabalhar porque tinha filhos pequenos, então não estudei. Ler livros, não tinha como. Porque às vezes eu recebia um dinheiro, era conta de comprar comida, pagar isso, pagar aquilo, nunca sobrava para comprar um livro. E eu nunca esquentava a cabeça também, eu não tinha paciência nem para ficar lendo muita coisa. Mas a ideia de ensinar estava dentro de mim, eu queria aquilo. Eu não sabia como, eu ficava pensando assim, engraçado, eu falo essas coisas e o pessoal ri da minha cara, porque eu não estou estudando para nada e estou querendo se ensinar o quê? Se eu não estou estudando para me ensinar. Tem que aprender primeiro. E com o tempo eu fui descobrindo que eu não precisava, que eu já sabia das coisas. É uma longa história, que a gente vai contando aos poucos para as pessoas entenderem. Mas hoje eu dou aula pela internet. Nós temos aí o problema de pandemia, essa coisa toda, a gente não pode fazer aglomerações, palestras de sala cheia, ficar envolvido com o público. Hoje não dá para fazer isso, devido à situação, né, dessas pandemias que aconteceu por aí, a doença e tal, a lei, obedecer a lei direito. Então, a gente vai para aula pela internet. Hoje eu dou aula pela internet de espiritualidade, psicologia. E eu não sou psicólogo. Eu não li livros de psicologia, mas eu conheço a psicologia, eu conheço a mente humana sem estudar. Porque a gente pode acessar a própria consciência, acessar a própria mente. Existe mecanismo para isso? Existe. Vou ensinar aqui. Porque aqui o meu objetivo é fazer com que as pessoas possam ir ao encontro delas mesmas. O meu objetivo é esse. Fazer com que as pessoas possam acessar a si mesmas. Porque o mesmo caminho que eu passei para aprender, para ser, eu posso passar para frente. E hoje eu tenho um grupo de alunos, bastante alunos, e a escola Jairo Luz. Eu queria muito, um tempo atrás, ensinar, mas não queria cobrar nada, por isso que eu queria ser padre, ia viver às custas da igreja. Depois, para ser professor, eu tinha que trabalhar para o Estado, mas eu não estudei. E hoje eu consigo dar aula, eu faço atendimento terapêutico, mas eu não fiz curso de terapeuta. Eu comecei a fazer um curso, mas eu comecei a atender, aplicando o Reiki. Eu já aplicava o Reiki a partir da própria mente, um tempo atrás. Depois eu descobri que eu falava muito dos campos da energia. Acreditava e acredito que existe uma energia que movimenta tudo.
Depois eu descobri que essa energia se chama Reiki. Fui estudando ali. Depois eu passei a acessar a própria mente para conhecer todo o contexto da criação do universo. Como é que essa coisa funciona. É claro que eu escutei alguns pequenos trechos de alguns palestrantes na internet que fala de temas importantes, tipo Joel Goldsmith, Neville Goddard, o nosso querido, digníssimo professor Hélio Couto. Existem outros também, eu vi algumas coisas, mas como a gente não tem muito tempo para ficar vendo, assistindo horas a fio, fazer curso e curso, então, mas para mim estava bom, porque era o suficiente para mim entender o que tinha que entender. Porque era só questão de dar um toque, eu precisava saber a ponta da corda, depois eu só puxava. De acordo com o andar da carruagem, a gente vai sabendo as coisas. Mas estava dentro de mim estava dentro de mim. Isso que está dentro de você também pode virar realidade, vai virar realidade. Hoje, o que as pessoas precisam de fazer é tentar lembrar assim, o que eu já criei no passado, que vai acontecer. E outra coisa, lembrar que aquilo que foi criado para acontecer, a solução vem junto. Como diz o outro, né? Quem cria a morte, o caixão vem junto. Não é assim? Quando você cria alguma coisa, esta coisa é acompanhada da solução da situação. Se você quer estudar, aparece a forma. Então ninguém tem que ficar preocupado, não. É importante que uma pessoa, que nós, né, aprendamos a acessar a própria mente. Então, como é que a gente faz para acessar a mente? Quando você tiver alguma coisa para resolver, qualquer coisa, você tem uma coisa para resolver, você não tente encontrar essa forma de resolver essa coisa, não. Deixa a sua consciência fazer isso, sua mente fazer isso. Sua mente é divina. É só você perguntar, como que eu vou fazer isso? Pronto. Como que eu vou fazer isso? Esse eu é o divino lá dentro. É eu, humano, Jairo, perguntando para a luz que está dentro de mim. Como fazer isso? Pronto, larga para lá. Depois vai vir conscientemente um jeito de fazer. Ou aparece alguém para poder resolver aquela situação, ou eu tenho uma ideia para ir atrás de outra situação, mas a solução ela simplesmente aparece a partir da própria consciência. Tem uma dívida para pagar daqui 3, 4 dias, ou amanhã. Eu não tenho dinheiro hoje, então é só você saber sim. Amanhã ou depois isso aí fica resolvido. Tem que preocupar como é que vai arrumar o dinheiro? Não, mãe. Tem que preocupar. Você tem que ficar tranquilo e saber que a consciência dá jeito. Então ela traz o cliente, traz alguém que te dá um serviço, vem cá e te compra alguma coisa, alguém vem cá e te empresta um dinheiro, alguém vai te dar um dia de graça também e assim por diante. Alguma coisa acontece, porque quando você carrega na consciência que todas as suas coisas já estão resolvidas no futuro, todas as suas coisas já estão resolvidas no futuro. Foram criadas no passado, mas já estão resolvidas no futuro. A consciência resolve. Você cria, a consciência resolve. Se você colocar na mente que todas as coisas que vão acontecer com você no futuro já estão resolvidas, você vai ficar tranquilo, vai viver uma vida em paz, porque já está resolvido. Então não tem que ficar preocupado, não. O que não pode, assim, você tem que simplesmente acreditar nisso, saber que a sua consciência é a mente de Deus. A sua mente é a mente de Deus, tudo é mente, tudo é mente. A sua mente é a mente de Deus. Então não tem problema. Não há confusão, é simples.
É saber isto, que a sua mente é a mente de Deus. Então, tá tudo certo. Então, você está pensando aqui, pronto. Você pensou, então eu resolvi isso aqui, então já está resolvido. Outra coisa, está resolvido. Sempre está resolvido. Acreditar nisso. Saber que sua mente é a mente de Deus. Aí as coisas vão acontecendo, vai aparecendo soluções, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, porque Deus é ilimitado, a mente de Deus é ilimitada, a consciência é ilimitada. Agora você ficar no meio do caminho, alimentando do problema, vendo a possibilidade daquilo dar uma situação que não vai funcionar, dá problema, então vai dar problema. Eu quero falar para você uma coisa, meu filho, minha filha. Tudo é mente. E você pode tudo a partir dela. Absolutamente tudo. Nada nesse mundo pode agarrar você, terminar com você. Porque você é que domina o universo. Dentro da sua própria mente. Procure sentir que você é dono, ou dona, né, de tudo. Que todas as coisas do universo estão sob o seu controle. Condicione isto na própria consciência. Se você fizer isto, acreditar nisso, tudo funciona. E você pode acreditar porque você acredita em Deus. Sempre ouviu dizer que Deus existe, que Deus é puro poder. Você já aprendeu isto, que Deus é puro poder e que Ele está dentro de você. Então não tem por que duvidar daquilo que você pensa, porque duvidar do seu pensamento é duvidar do próprio Deus. Então tudo que você tem que fazer é só ver tudo solucionado e tudo ficará solucionado. Porque Deus é ilimitado e Ele está em você. Acredite nisso. Você pode também aguçar aquilo que você acredita. Veja o que você quer e faça com que você possa sentir essa realidade. Mas a primeira coisa, que é mais importante, é você lembrar, nunca esquecer que a sua mente é a mente de Deus. É isso aí. Esse é o recado de hoje, tá bom? Depois a gente volta a falar novamente.